Já se inscreva no canal Facções Brasil, deixe seu like. Tá 3, porra, olha o tanto de CV morto. Caralho, olha aí, ó. Tá 3, ó, nós faz arrancar o coração mesmo, porra. Essa briga das facções lá dentro. Então, nesse dia de manhã cedo, os presos que saem para trabalhar na cozinha já tinham saído, 5 horas da manhã, e nós e os outros ainda estavam por sair, ainda, que era da manutenção. De repente gritaram, a cadeia estourou, a gente olhou no corredor e viu o funcionário correndo. Os que pôde sair fora, que moravam ali naquela cela da Federal, liberando, foi saindo fora. E eles pegaram os agentes, já tomaram as chaves, já vieram e entraram no pavilhão. Ainda de manhã estava todo mundo dormindo, arrebentaram os portões, os que eles acharam ali no corredor, eles já foi matando, arrancando a cabeça. E aí o que eles que resistiram, que eles não conseguiram abrir a porta para matar, eles subiram em cima e foi carregando os colchões de dentro da cadeia tudinho, jogando e tacando fogo. E aí os caras morreram tudo queimado. Quem morreu na faca morreu queimado. A origem das facções criminosas reúne algumas das piores tragédias brasileiras. Na década de 1970, o Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, recebeu presos políticos da ditadura militar e presos comuns condenados por crimes variados. O segundo grupo, inspirado pela capacidade de organização do primeiro, criou a Falange Vermelha, transformada depois no Comando Vermelho, a mais antiga facção do Brasil. Fora da Ilha Grande, o modelo de facção se multiplicou. O Brasil tem hoje dezenas delas, ao menos 30 atuando em presídios. A maior, de São Paulo, teria cerca de 36 mil membros. Um fenômeno mais recente, o das milícias, como são chamados os grupos criminosos formados por policiais e outros agentes públicos, também já se impõe nas cadeias. O avanço do crime organizado, apoiado pelo tráfico de drogas e de armas, mexeu com o país. As siglas de facções aparecem pichadas em periferias e favelas. Analistas e jornalistas, por sua vez, evitam reproduzir seus nomes para não legitimar a atividade e amplificar sua presença. Enquanto isso, o custo para combater a sua atuação cresce. Entre 2002 e 2017, os estados e o Distrito Federal gastaram 931 bilhões de reais com segurança pública. Mas em 2019, em apenas 2 guerras de facções em presídios do Pará e do Amazonas, 117 presos foram mortos. Cá estou eu, quase 50 anos depois. Essa era a entrada do presídio, o Corpo da Guarda, onde mais tarde foi executada a implosão dos pavilhões. Eu fiquei aqui 1 ano e meio, junto com outros presos políticos. A Falange Vermelha foi fundada por 2 presos. O Lengruber, a Rogério Lengruber, que chamavam o Marechal, que era aquele típico líder de quadrilhas, era aquele cara autoritário, aquele cara temido, violento. E havia um outro que era uma figura mais doce, inteligente, que era o William Lima. E ele sim se empolgou por essa imagem do preso revolucionário. Assaltantes a banco ficavam junto com presos políticos na Cândido Mendes. E lá eles aprenderam, na realidade, o comportamento social, a leitura, a solidariedade. Então o comportamento carcerário começou a mudar. E isso fortaleceu inicialmente a chamada Falange Vermelha, que depois se transformou no Comando Vermelho. A partir de que eles começaram a se organizar, eles começaram a entender a forma de se organizar e de reivindicar direitos. E se fosse só reivindicar direitos, aí
seria ótimo. Tem um estilhaço, um semente da força das facções que tem a ver com a própria organização deles, a tecnologia organizacional deles. Eles desenvolvem normas de convivência, normas de resolução de disputas, que são às vezes são muito sofisticadas. É um poder coercitivo, é o poder de punir quem não acata as regras. Por outro lado, você tem o combustível desse fogo, né? Tem o combustível que é a massa carcerária, a massa de jovens na periferia, sem opção de trabalho, sem perspectiva de educação e trabalho formal. E hoje a gente tem o fenômeno das milícias também, que nós podemos comparar até a uma facção desse tipo. Se ela, no passado, ela veio como uma organização paramilitar, hoje a milícia, grande parte da milícia são pessoas que saíram de facções de tráfico de drogas, enfim, para a milícia. Então hoje se tem já no sistema prisional, unidade prisional específica para miliciano. O preso, primeiro ele é separado, né, por regime, né, ou regime fechado, o semiaberto ou aberto. Uma vez classificado pelo regime, ele é separado em unidades de facção se ele se declara faccionado. Fechadão convulsionado, daquele meu É o Caida Geral! Começou nas cadeias. Começaram a cooptar pessoas, né, para o seu lado, e teve umas pessoas que não queriam. Havia na época um descontrole muito grande do Estado e entrou até uma granada dentro da unidade. E foi jogado dentro da cela inimiga, né, lá na máxima, que explodiu, e aí eles gritaram: nós é terrorista, nós somos Al-Qaeda. E batizou-se Al-Qaeda, com mais ou menos 2 anos de repressão contra as pessoas que não aderiram naquele tempo à Al-Qaeda. Os bairros estavam sendo invadidos pelo Al-Qaeda. Aí se uniram e disseram: se ele é Al-Qaeda, nós somos Estados Unidos, vamos combater a Al-Qaeda. Né? E começou essa guerra aqui na Paraíba. Agora vem, Al-Qaeda miséria, pra estourar tua cara, buceta. Ele é PCC geral, muçulmano, miséria, tá ligado? PCC, miséria. Agora, tomador do nosso, miséria. Você pega a camisa do Estado, tomou e vai tocar-lhe fogo. Tocar-lhe fogo agora, meu filho, aquele modelo. Vamos botar pra furar, caralho. É o sovaco da Copa, meu filho. Estados Unidos vai pro fogo. O sistema carcerário está tão dominado pelas facções que ou você tem que morar de um lado ou mora do outro. Então, atualmente aqui no sistema carcerário da Paraíba, ou você escolhe ir para o lado da Al-Qaeda RB, ou vai para a Al-Qaeda de front, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para o PCC. E por mais que o governo, junto com o sistema, tente impedir que a atuação da facção criminosa, né, venha a agir dentro da cadeia, eles não sabem, eles não têm o conhecimento de um dia a dia. Você vai para dentro de um reconhecimento cheio de outros presos dentro, que você não conhece. Passa 5 dias dentro do reconhecimento. De lá você vai ser tirado para ir para dentro de uma cela, junto com outros presos que você não conhece. Você fica com medo, muito medo. A regra é constituída tanto pelas facções como pela massa. O pavilhão onde eu moro, a gente faz as perguntas de praxe. O vulgo do cara, a quebrada de onde o cara vem, quem é o cara. Se não der para o cara morar, ele vai pedir os agentes para morar em outro lugar. Porque ali, se ele entrar, vai ter alguém para tirar a vida dele, para brigar com ele, para cobrar alguma coisa que aconteceu lá fora.
Ministério da Justiça anunciou hoje uma intervenção no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Em 2 dias, 55 pessoas morreram em consequência de uma guerra interna numa facção de presos. É o mesmo presídio e quase com o mesmo número de mortes de outro massacre registrado em janeiro de 2017. Tanto em 2017 quanto agora, isso foi uma briga ocorrida por organizações criminosas, diferente de 2017, que eram 2 organizações criminosas distintas. Esse ano agora era a mesma organização criminosa. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, em 2017, provou-se que tinham armas, né? Eles tomaram a cadeia, cortaram, esquartejaram, dominaram o presídio durante várias horas. Esse ano não. Se você verificar os fatos ocorridos esse ano foi a mesma organização, companheiros de cela, que se mataram através de asfixia, mata-leão. Essa aqui foi uma das alas que a gente teve que adentrar para efetuar, na verdade, uma ação de resgate, né? Nas celas eles estavam confinados, os internos, e eles se matavam por mata-leão. Tem uma cela específica que eu quero mostrar para vocês, que para mim retrata muito do que aconteceu nesse dia. Nós passávamos e íamos olhando nas portinholas, identificando quem estava morto, se tinham pessoas mortas ou se estavam com vida. E eu lembro claramente de ter vindo aqui nessa cela, na 111, e verificado que todos aqui tinham vida, estavam com vida. Tudo bem? Aqui todos estavam com vida. E eram 7 ou 8 internos, e nós subimos, né, para fazer a tomada do restante das celas, para ver se a gente conseguia resgatar mais pessoas. E isso na parte de cima deve ter durado aí uns 4 ou 5 minutos. Quando nós retornamos a essa cela aqui, já existiam 2 pessoas mortas que foram mortas por asfixia mecânica, né? Então eles foram estrangulados com mata-leão. Havia um indício de uma possível divisão dentro de uma facção e aí, por desconfiança, começaram a se matar. Então, o risco sempre existirá. Agora, eu acho que o pior é o que nós estamos fazendo, alimentando ainda mais essas facções, fortalecendo o vínculo entre eles, quando separamos por alas. Essa aqui é a facção A, B, C, D. Nós tínhamos um quadro muito negativo na unidade prisional, dentro das celas. Nós tínhamos situações, por exemplo, de o familiar relatar informalmente: eu deixo de ter comida na minha casa para poder levar para o meu parente que está preso, senão ele vai apanhar. Nós temos situações ditas por internos: eu recebo a minha comida, que a minha família traz, e eu tenho que repassar, porque senão eu vou sofrer consequências dentro da unidade prisional. Então o empoderamento era muito negativo, que era permitido. E nesse ponto, o Estado via que isso acontecia. A gente não ser não faccionado é uma coisa constrangedora, né? Porque eles, pela visão deles, eles pensam que nós, por não ser faccionado, nós temos por direito de obrigação fazer tudo o que eles pedem. Fazer as coisas erradas, tem que fazer porque eles são os representantes, porque eles são os caras. As facções existem hoje por conta do Estado, que amontoou pessoas dentro de prisões. As prisões no Brasil se transformaram em prisões de depósito. Não são prisões com realmente a finalidade estabelecida em lei para recuperar e ressocializar. Então eu penso que hoje nós tínhamos que criar um instituto de classificação e tratamento onde você tenha psicólogos, médicos psiquiatras, assistentes sociais, para fazer a classificação do preso pela personalidade dele, pelo delito praticado. Ele depois sai com uma ficha criminal que vai acompanhar ele ao longo da trajetória da execução da pena. Isso que vai beneficiar depois se ele tem direito ou não à progressão, se ele tem condições de auferir um livramento condicional, não é? Com essa ficha acompanhando. A gente combate não um fenômeno, e sim uma pessoa, que é o X, o A e o B, pegando essa pessoa e prendendo. E combater o criminoso é enxugar gelo. Começou bem aqui a situação, com certeza. Segundo é tudo aqui. Aqui foi o final, mataram todo mundo, até os anexos. Anexo A, anexo B.
Nossa comissão foi uma das primeiras a chegar no local. Estávamos lá no dia, acompanhando a negociação, o que estava ocorrendo lá dentro, e quando encerrou, nós podemos entrar logo nos primeiros minutos após o fim. E o que nós encontramos foi um local tipo de uma barbárie, onde muitas cabeças estavam espalhadas pelo chão, e após foram recolhidas em carros do supermercado para possível identificação posterior. Corpos também estavam destinados em um local, parte de corpos também, ou seja, uma rebelião até atípica da nossa região. Daqui 6 meses, aproximadamente, 4 ou 6 meses, vai ter outra bronca. Não vai ficar em branco isso. Você pode ter certeza que isso não vai passar em branco. Você pega celulares aí, no WhatsApp, tá lá, a família está em luta, eles se consideram uma família. E ainda mais a facção que levou prejuízo. Ela vem para cima e já tomou alguns pontos de tráfico aqui. Ela vem para cima para executar mesmo. E muitos estão mudando de lado com medo. E aí você vai ter uma guerra declarada.